A paz do Senhor, queridos irmãos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez nesse podcast. Eu quero crer que você está sendo abençoado, né, irmão? Esse foi o objetivo, né? Tem sido o objetivo dos nossos podcasts. E hoje também tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Eu creio que muitos de vocês já devem ter conhecido, né, a história dessa pessoa que eu vou entrevistar hoje. Mas hoje eu queria especificamente que ela trouxesse, né, o seu testemunho de vida e também aquilo que Jesus tem feito na vida dela. E é uma honra para mim poder entrevistá-la. Né? Nós somos da mesma igreja, né? E eu tenho visto como ela tem sido usada ali também, né? Não só na igreja, na nossa igreja, mas também em muitos lugares. Né? E eu quero pedir para você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Mas a minha pergunta para você é, como tem sido o seu amor e a sua paixão por Jesus? Seu coração tem queimado por Ele? O que dá sentido à vida é se relacionar intimamente com Ele. Amém, gente? Glória a Deus. Conto com você aí, então, para curtir, comentar e compartilhar. Glória a Deus. Amém. Oi, Deise, a paz, beleza? querida. Bora que alegria. Essa conversa aí. Que bom, hein? Conseguimos um tempinho, né, para poder, né, estar aqui com você. E que legal, que lugar bonito. Obrigado, que Deus tem te dado. Deus é bom. Esse é um dos lugares, né? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Esse é de Pinheiros. É o de Pinheiros. Ainda tem do... Tem do Parque da Cidade e tem do JK. Do JK. JK é o primogênito. É o primogênito, né? Esse é o caçula. Glória a Deus. Que bênção, né? A gente vai chegar, né, nesse momento onde você tem visto esse manifestar de Deus na sua vida, né? E que alegria. Deise, eu gosto muito de saber, né? De onde você veio? Você nasceu aonde? Você é aqui de São Paulo mesmo? Eu nasci em Mogi das Cruzes, sou a mais velha de três... Nós somos em 3 irmãs, né? Meu pai, minha mãe dona de casa, meu pai é um negócio que mede terreno, esqueci o nome, agrimensor. Agrimensor, que mede, né? Faz a dimensão ali das terras, exatamente. Né? Aquelas coisas todas. Trabalho desde os 9 anos de idade, trabalhei já em avícola, depois trabalhei em escritório de engenharia e construção, primeiro era office boy, depois eu virei desenhista de AutoCAD nesse escritório, eu aprendi lá a desenhar, né, no AutoCAD. Depois eu fiz um curso de hotelaria e turismo e aí fui fazer um estágio num hotel lá perto de casa lá. E aí eu achei muito legal porque o chefe lá ganhava dinheiro pra caramba e, bom, pra mim que tinha 15 anos, né? Eu achava que era dinheiro pra caramba. E ele só tinha feito até a 4ª série, daí eu achei interessante, assim. Incrível, né? Assim. E aí entrei na gastronomia, mas também não entrei na gastronomia só por causa disso. Porque também era um curso que era mais longe da minha casa. E quando meus pais brigavam muito, não aguentavam mais morar em casa. Então foi um jeito que eu achei de ir embora assim, debaixo da autorização e da bênção, né? E eu nem era cristã ainda, sempre fui católica. Quando era criança fiz primeira comunhão, eucaristia, um monte de coisa. Tá, a gente vai continuar daqui a pouco, então, a partir desse momento, então, que você saiu de casa, mas eu queria saber um pouquinho da sua infância mais, né, por exemplo, seus pais, né, hoje você, né, está servindo ao Senhor, mas você já veio de um berço cristão? Não, minha mãe é católica, meu pai é católico daquele que anda até Aparecida, de Mogi das Cruzes até Aparecida dá 180 quilômetros. Ele anda 4 dias e vai todos os anos. Até hoje? Até hoje. Vai todos os anos. E você cresceu nesse ambiente, você chegou a se envolver com a igreja católica também, frequentar ali, aquelas coisas todas? Sim, eu fiz primeira comunhão, eucaristia, crisma, eu ia no catecismo, eu frequentava bastante. Minha mãe também é católica, mas minha avó tinha aqueles negócios de fazer coisa na gente. Como é que faz? Que tira... Benzer? Benzedeira. É tipo isso, fazer isso aí também. Então, é meio que, sabe aquele católico que pode meio que tudo? Certo, certo. Parece que não tem, eu sou católica, é isso. Meio que, né? Entendi. Não tinha um compromisso real, assim, com aquelas escrituras, aquelas coisas todas. Não, você verdade, só sabia ali... O católico, ele nunca lê a Bíblia, né? Sim. Difícil, fica só aberta lá no Salmo, sei lá qual, e
e nunca vi ninguém ler. Não, né? legal você falar isso, porque você vê desse... O meu contexto é diferente, né? Eu já vim do berço cristão. Então... Não, minhas tias, meus tios, é tudo católico e meu primo até ajuda os padres, não sei o quê, mas assim, o que eu vejo é que eles são, tipo, católico roxo, mas ninguém lê a Bíblia. Certo. Sabe, assim, vai na missa. A impressão que eu tenho hoje que eu sou cristã é que quando a gente ia na missa, você saía de lá meio que nem sabendo qual foi o sermão que o padre falou. Sei lá, eu não consigo lembrar, assim, sabe? Parece que eu contava os minutos pra acabar logo a missa. Não falava, nossa, que legal, vamos na missa. É tipo, ai, vamos na missa. Entendeu? Sei. Então aí, o seu envolvimento assim, com alguma coisa, como se dizer assim, né, com Bíblia, seria na Igreja Católica, com essas coisas que você fez. E aí veio a parte da adolescência, que é aos 15 anos, né? Sim. Que você falou que chegou o momento que você quis sair, é isso, de casa? Então, já faz desde pequeno, desde quando eu trabalho, que dos 9 anos que eu trabalho, né? Eu sempre quis sair. Mas aí, lógico, quem vai deixar uma criança de 9 anos? Então eu tinha vários planos na minha mente, assim. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso de hotelaria e turismo, eu fiz até esse estágio no hotel, eu achei legal, então eu comecei a procurar. E aí achei esse curso mais longe da minha casa, umas 4 horas de viagem, sabe? E meu pai até achou que eu ia ser arquiteto, engenheiro, essas coisas, porque eu trabalhava nesse escritório, né, de engenharia e construção e tal, por causa que meu pai também é agrimensor, né? E só que daí eu quis fazer isso. Daí ele falou, nossa, você vai longe para aprender a fritar bife? Mas daí fui para lá e eu, na minha cabeça, eu tinha que ser a melhor aluna, assim, para já sair de lá empregada, entendeu? Tá, isso você tá falando já da área de culinária, já. Isso, e quando eu já tinha 18 anos, né? Com certo. 18 anos. E onde que era o lugar? Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Aí você ficou quanto tempo lá estudando? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Que era um curso de cozinha-chefe internacional. Era um curso que não existia, né, ainda. Estava começando. Hoje já tem gastronomia. Naquele tempo ainda estava criando o curso de gastronomia. Aí primeiro eu fiz esse curso aí. Hoje esse meu curso ele é pós-graduação da gastronomia. Certo. E nesse tempo, então, até aí, então, a sua vida com Jesus não tinha nada, você não tinha nenhuma conexão? Então, eu não tinha conexão com Jesus, mas eu era acho que uma criança que eu falava já com ele. Certo. Eu já falava com ele, ai Deus, não sei o quê. Eu já falava com ele, mesmo eu não entendendo, eu já falava. Então, eu tinha costume de colar na minha cama várias frases, assim, quem não serve pra servir, não serve pra viver, umas coisas assim, né? Quando eu morava lá em Água de São Pedro. E acho que Deus me livrou de muita coisa, que, nossa. Sim. Já fiz bastante coisa, mas... E aí também quando eu cheguei em Água de São Pedro, longe da família, uma cidade só de gente só de criança, não vou falar criança, né, mas jovens que estão fazendo a faculdade. É uma cidade pequena que tem 2.000 habitantes e metade é só gente da faculdade. É onde tem as termas lá, não é? Isso aí. Já tinha já nessa época já? Já tinha. 23 anos atrás. Sim. Aí você fez o curso e tal, e já começou a trabalhar no ramo? Então, eu também eu fiquei fazendo muito tempo de estágio dentro do hotel, que podia fazer voluntariado, você podia trabalhar de graça lá para você aprender. Então, eu fiz mais horas de voluntariado do que meu curso. Tá certo que eu saía, eu fui nas festas, eu fiz várias coisas. Já fiz faxina na casa dos amigos, até para ganhar um dinheiro e tal, para poder ir nas festas. Mas eu ficava muito tempo dentro do hotel, assim, absorvendo o curso. Você fazia o curso de tarde, tipo, de manhã e à noite eu voltava pro hotel para poder aprender, porque eu tinha que sair boa. Então, teve um jantar lá com o chefe mais famoso do Brasil, na época era o Lohan, que era um francês, e aí 8 pessoas foram escolhidas de 200 alunos para ajudar ele nesse jantar. E dessas 8, ele me escolheu para me dar um estágio. E aí, quando eu terminei meu curso, eu fui para São Paulo já fazer um estágio com ele. Aí fiquei um ano trabalhando com ele, 2 horários, uma folga na semana, um domingo no mês e de graça. E aí eu tive que ir para São Paulo. Aí eu morei numa kitnet, assim, com uma senhora e umas pessoas que ela alugava um sofá para você dormir, entendeu? Então, dormindo uma vez era sofá, outra vez ela mudava para cama. Então, ela era meio biruta, assim, da cabeça. Então, ela mudava os móveis sempre de lugar, mas era tipo
acho que 20 metros quadrados, sabe? Tinha um banheiro e aí ela separava essa kitnet com tábuas de madeirite, sabe? Sim, sim. Daí eu morei nesse lugar, foi na Paulista. E aí eu fiquei lá até terminar, eu fiquei lá bastante até, inclusive. Não, legal. E aí, as coisas foram melhorando para você, assim, em questão de trabalhos, essas coisas assim? Depois que eu passei esse 1 ano de estágio, eu falei pro chefe que, pô, eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro agora, né? Aí ele ligou pro Salvatore Lói no Fasano, daí tinha 25 homens lá, eu fui a primeira menina a trabalhar lá no Fasano. Aí eu fui pro Fasano, comecei a trabalhar no Fasano, ainda continuei morando nessa casa dessa mulher aí, porque era bem barato, em conta, e eu ia todo dia a pé pro restaurante, eu voltava a pé, tipo, mais de 1 da manhã eu voltava a pé. E você já tava com quantos anos, mais ou menos? Eu já tava com uns 19, 20. 19, 20. Mais ou menos. Sim, sim. E aí só que um dia essa mulher aí, ela tomava uns Gardenal e tal, né? Ela acordou e ela, tipo, quebrou, tipo, a casa inteira, assim. Nossa. Aí começou a sair sangue da mão dela, aí espirrou sangue pra tudo quanto é lugar. Daí ela olhou pra mim com a faca e falou assim, você fica quieta, senão eu te mato. Daí ela dormiu como se nada tivesse acontecido e eu fiquei naquele lá, no sofá, assim, meio nervosa. Aí quando acordou, ela acordou normal, se trocou, foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. E aí eu falei pro meu pai, daí, né? E quando ele foi até São Paulo, aí quando ele chegou lá, tirei todas as minhas coisas e voltei pra Mogi. Aí eu fiquei 1 semana indo de trem pro trabalho, que eu já trabalhava no Fasano, e meu pai ia me buscar em São Paulo de carro, até eu achar um lugar pra eu morar. Que é bem distante, né? Dá uns 60 quilômetros, mas dá 1h30, mais ou menos. Aí eu achei um lugar pra morar, daí primeira vez que fui morar sozinha. Certo. Aí morei sozinha lá mesmo, nesse prédio mesmo, da Mulher Doida. E aí morei sozinha lá um tempo, os móveis todos meio que improvisados, né? Nesse período você sempre focando bem no serviço mesmo. Sempre. Eu saía todos os dias, pastor. Eu de segunda a sábado, eu saía todos os dias, eu ia pra balada. Todos os dias. Ah, você também, tá. Todos os dias ia pra balada, só que depois do serviço. Então, assim, eu saía do restaurante 1 da manhã, eu ia pra balada, certo? Eu ficava até 5 da manhã. Aí eu voltava pra casa, dormia até umas 10 da manhã, mais ou menos. Aí comia alguma coisa e 4 horas já tinha que estar no restaurante de novo. E eu fiz isso durante muito tempo. Certo, muito tempo. Essa era a sua rotina? Minha rotina. Legal. E me diz uma coisa, e quando que começou então, de repente, assim, essa aproximação com o Evangelho realmente? Como que foi essa experiência também? Então, eu comecei a... Depois eu fui para vários outros restaurantes, saí do Fasano, fui para o Guarujá. Depois do Guarujá eu voltei para São Paulo, né? Só que quando eu voltei para São Paulo, eu já não tava querendo mais trabalhar na área, porque eu já tava cansado, porque a gente só trabalha muito, é uma profissão muito dura, eu já tava meio chateado, porque eu não tinha sábado, domingo, feriado, nunca ia na festa de ninguém, nunca ia no aniversário, dia das mães, então eu não ia nada. Então, tipo, caramba, minha vida só trabalho, já tava triste, sabe? Aí eu comecei a fazer uma faculdade de processos gerenciais, né? E isso eu mudei de emprego, então eu quis ganhar menos, porque eu já era chefe nessa época, eu virei chefe, fui até indicada chefe revelação 2009, 2010, tal, na Veja, só que eu não aguentava mais trabalhar nisso. Daí eu até fui ganhar menos para eu trabalhar num restaurante que era só de segunda a sexta, almoço, para eu poder ter final de semana, e fiquei nisso uns 5 anos, foi o melhor, tipo, muito top. Só que olha que louco, quando eu entrei nesse restaurante, eu falei assim, então eu vou fazer outro curso, porque agora dá tempo, porque daí eu tenho o período da noite para eu fazer alguma coisa. Daí eu fiz processos gerenciais. E foi nos processos gerenciais que eu encontrei uma amiga minha, que é a Rebeca, que era da igreja. E aí eu morava na Paulista. Certo. E ela falou assim, não, vem morar com a gente, porque minha mãe vai pro sul,
E aí vai sobrar 2 quartos lá e a gente divide o aluguel, então, tipo, eu ia pagar muito menos, eu ia pagar de R$700, que eu pagava sozinho o aluguel. Isso 20 anos atrás, né? Eu ia pagar 170, eu falei, nossa, estouramos, vamos então. E aí eu fui morar com ela, só que lá tinha uma célula. Certo. E aí eu atrapalhei essa célula durante 1 ano, assim. Eu atrapalhei a célula porque eu saía. E eu ficava perguntando, essa roupa tá boa? E atrapalhava a célula. Essa não. Daí eu fui ficando na célula, eles foram com Então todas as vezes que você ia sair, que tinha célula, você interrompia a célula para perguntar para as pessoas, mas era de propósito. Não sei, meu, tá endemoniado, né? Só pode. Aí eu fui ficando na célula uma vez, daí, tipo, eu saía de casa sexta, assim, e voltava só no domingo, sabe? Assim, E aí comecei a não marcar mais nada no sábado, porque sábado era a célula. Certo. Aí comecei a ficar na célula. Aí fazia Mas o que te levou a querer frequentar a célula? Porque as meninas foram muito legais comigo. Porque assim, deixa eu falar, quando eu trabalhei no Guarujá, pastor, eu gostava muito de assistir o Silas Malafaia, sabe? Ah, certo. E eu assistia, tanto que ele ia fazer uma cruzada lá no Guarujá. E eu tinha umas horas extra no hotel, eu peguei essas horas extra, banco de horas, e eu tirei só pra ir no congresso. E era uma pessoa toda esquisita. Sim. Mesmo assim eu fui. Sim, sim. Tanto faz. Eu fiquei os 4 dias, já tinha comprado Bíblia, eu já tinha, tava dançando, cantando as músicas, né? E eu toda esquisita, que eu tinha um visual estranho, assim. E aí, eu absorvendo as palavras e tal. Só que no último dia era o Silas Malafaia, que eu tava esperando, que eu gostava. Na hora que ele falou, as 2 primeiras palavras que ele falou, tipo, me magoou tanto. Porque é meio que ele falou mal do estilo de vida que eu tava levando, assim. Certo. Mas ele falou como se eu fosse Não, lógico que não foi pra mim, né? Sim. Falou assim. Mas me magoou tanto que eu levantei bandeira que sou contra crente. Certo. Então, quando eu fui pra casa das meninas que tinha célula, eu ficava pirraçando. Tá. Entendi. Entendeu? E elas foram só... Já era o reflexo daquilo que você tinha. E elas foram só amorzinho, amor. E aí, quando eu fui, já tava lá. Até que um dia eu saí no domingo, fui pra praia com um monte de gente, tomamos caipirinha, não sei o que, né? E me deu uma agonia assim, não, quero ir embora. Aí vim embora, e aí cheguei e fui pro culto. Elas me convidavam sempre. Aí fui pro culto. Aí cheguei no culto, sabe quando aquele cabelo de mar que tá tudo duro? Eu cheguei na igreja, assim. Aí elas ficaram todas surpresas, assim, né? Que eu cheguei no culto e aí a Luciana falou assim, vamos lá na frente, é na hora do apelo, né? Eu falei assim, não quero ir, porque eu tinha vergonha das meninas eu virar chacota para as meninas, ficar se conversava assim, então vai. Mas Deus mandou ela me levar, ela me arrastou lá na frente, eu fui arrastada. Cheguei lá na frente, fiz o pé, comecei a chorar. Eu não sabia por quê. Mas daí, Que ano que era? 2011. 2011? 2011. Tinha 26 anos. Só que daí, eu não levantei a mão pra aceitar Jesus. Eu vim pra casa, porque eu morava com as meninas, eu vim pra casa, a Rebeca tava na cozinha e eu falei no ouvido dela, Rebeca, eu quero aceitar Jesus, mas não fala pra ninguém. Aí a gente foi no meu quarto, ela fez a oração. Lógico que todo mundo já sabia, já mandou mensagem pra todo mundo, né? E beleza, aceitei Jesus desse jeito. E aí, depois fui pro culto que antes tinha na nossa igreja, tinha um culto de quinta-feira, que era de libertação. Isso. Fiz os 7 semanas, depois fiz Shekinah, depois fiz encontro, fiz um monte de coisa. E aí fui me apaixonando por Jesus e fui deixando as coisas que eu fazia e trocando pelas coisas. Então a gente pode dizer que realmente que o poder de Jesus é transformador. O amor de Jesus é transformador. Sim. Ele pode transformar Graças a Deus. qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não, enquanto você estava falando assim, né, eu estava refletindo aqui, né, porque você vivia uma vida que muitas pessoas vivem hoje, né? Mas, por exemplo, eu costumo dizer para mim que Jesus é um caminho sem volta. Para mim é um caminho sem volta, né? Porque ele me mudou. Hoje eu tenho entendimento assim que, por exemplo, assim, aquele que criou o céu e terra. Olha só que doido, hein? Aquele que criou céu e terra habita dentro de mim. Glória a Deus. Né?
Eu estava até refletindo esses tempos atrás e conversando com a Pri está nos bastidores ali, gente. Mas eu estava falando assim, por que a gente faz, né? Por que nós cremos no que cremos e por que fazemos o que fazemos, né? Acho que vai até se tornar uma pregação isso daí, né? Mas é porque a gente sabe que a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, né? Que tem a própria palavra de Deus, né? E a gente vê os relatos dos milagres, tudo, né? Mas o que faz a gente crer nisso? Porque muita gente lê a Bíblia e não crê. Verdade. Né? Outros leem a Bíblia, mas não levam a sério, entendeu? Agora, o que faz uma pessoa crer e falar do amor de Deus, né? É porque eu creio que eu não estava naquele dia em que o mar se abriu. Eu não estava no dia em que a coluna de fogo se manifestou e o Monte Sinai fumegou. Mas quem estava lá tá dentro de mim. Amém. Entendeu? É forte, né? Então, por isso que eu digo que Jesus para mim é um caminho sem volta. Ele é uma revelação do próprio Deus mesmo, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque muitas pessoas têm buscado em muitos lugares, né? Preencher o vazio da sua alma. Eu mesmo, né? Preenchia com balada, ficando com pessoas. Eu, na verdade, ia até num negócio que chamava mesa branca, que você até ficava conversando com os espíritos que a mulher incorporava lá, né? E aí, muito louco, quando eu comecei na célula, eu comecei a chegar nesse negócio e questionar a pessoa que estava incorporada. Eu ficava assim, no meio da roda, tinha umas 20 pessoas, assim, eu falava, qual o seu relacionamento com Deus? Aí ela ficava toda desconcertada e aquilo foi como se... Tipo, as meninas já falavam umas coisas pra mim. E lógico que é o demônio que tava ali, falava assim, é o mesmo que ser com Deus. Daí foi um negócio que fez assim na minha cabeça, então não preciso vir aqui. Entendi. Deus usou até isso, entendeu? Porque acendia vela, tinha vela, banho não sei o que, banho não sei do outro. Nossa, gente, olha, esses meninos sofreram, hein? Né, hoje a gente tá nessa mesa aqui, né, mais cheia da presença, Graças né? Isso a Deus. Né? Mas glória a Deus, Deise. E aí, então, Deise, eu quis pontuar isso, né, desse poder transformador de Jesus, porque é isso que nós vemos na vida da Deise. E aí, então, você também, né, entregou sua vida a Jesus, chegou, cochichou no ouvido da Rebeca, né, eu que também quero aceitar Jesus. E esse processo seu também de ir mergulhando mais intensamente em Deus, como que foi também? Isso daí. Não foi, tipo, muito fácil, não, porque teve dias, assim, que teve que vir até líder da minha igreja, assim, em casa. A gente nós éramos em 4, eu, a Rebeca, a Priscila a Priscila e a Milene, né? Nós 4 morávamos nessa casa. E todas eram da igreja, menos eu. Aí quando eu me converti, teve que vir líder da igreja, tipo, me untar de óleo porque ninguém dormia. E eu fiquei uns 4 dias com o corpo doendo, sabe? Depois que eu fiz as 7 semanas lá de libertação com o pastor Cláudio. E aí foi bem assim. E tinha dia que eu ficava que era uma abstinência de sair, sabe? E aí eu ficava tipo... Eu não conseguia assistir um filme. Sentar com as meninas assistir um filme. Eu tinha que sair, assim, sabe? E aí Deus foi arrumando isso aí. Foi me ajudando, colocou muitas pessoas certas para que isso acontecesse. E eu fui me entregando. Tem coisa que, gente, é ruim mesmo, que na hora você acha que é ruim, mas depois você fala, nossa, graças a Deus. Tem coisas que hoje, tipo, antes você falava assim, nossa, como é que eu vou ver assim isso? Hoje você fala, nossa, que nojo, por que eu fazia isso? Né? Mas é tipo uma questão de visão deturpada mesmo, né? Que o pecado te deixa com uma visão totalmente esquisita e Deus foi trabalhando. Dói, é lógico, porque assim, eu percebi que nem foi tão dolorido Deus me transformar nas coisas erradas que eu fazia, mas assim, o que dói mais é Deus mexendo no seu orgulho. Isso dói, porque eu era uma chefe que eu tacava panela nos outros, eu não tinha pavio nenhum, eu era muito arrogante e eu não era ninguém, né? E aí quando eu me converti, eu lembro que eu fui em todos os restaurantes que eu fui chefe e pedi perdão para as pessoas. Sério? Olha só que lindo, hein? E aí você vê hoje... Mas você foi presencialmente? Ligava também? Presencialmente. Presencialmente. Pedir perdão para eles. Olha só que Jesus faz. Eu não fui uma líder boa, assim, no começo da minha como carreira. Que eles reagiam, assim? Alguns deles. Ficou chocado. Mas eu achei que foi importante fazer isso.
Que legal, que bacana. Esse lugar assim que Deus nos leva é de esvaziamento do nosso eu, né? O evangelho tem tudo a ver com o nosso esvaziamento. Todos os resquícios, né, de orgulho impede que nós venhamos experimentar algo mais intenso de Deus, né? Eu gosto muito de pegar o texto de Davi, né? O que derrubou Saul foi o orgulho, né? Mas o texto de Davi também, quando ele quis construir o templo, né, para Deus, tudo muito sutil na vida do ser humano. Por isso que a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro, porque senão a gente pode fugir do foco, né? A Bíblia fala para a gente não dar lugar ao diabo, né? Fugir da aparência do mal. Por quê? Porque tudo é muito sutil. Então, por exemplo, assim, Deus, ele que conhece a profundeza do nosso coração. Por exemplo, quando ele chegou para poder ungir a Davi, né, que ele olhou a aparência dos irmãos, pensando que seriam deles, não, mas Deus olhava o coração, e quem foi ungido foi o menos provável, né? Agora, quando Davi também quis construir o templo, ele falou assim, ele olhou, ele falou assim, eu estou num palácio e Deus habita numa tenda, né? A arca do Senhor está numa tenda. Então, ele falou assim, eu vou construir um templo. A gente não vê mal nenhum nisso, não é verdade? Eu também não vejo mal nenhum, a intenção era boa. Contudo, Deus é aquele que sonda o profundo do nosso coração. Então, todas as vezes que eu olho para a Bíblia e Deus fala assim, lembra de onde eu te tirei, você era o menor das suas tribos, é porque Deus está trazendo à memória algo que a pessoa está perdendo. Então, quando ele chega assim, né, e até Natan falou assim, não, você está aprovado, vai fazer lá o que você tem que fazer, né, Aí depois à noite o próprio Deus fala com o profeta, né, e ele fala assim, não, Deus não autorizou você construir o templo, né, quem vai construir vai ser a sua descendência. E aí, ainda continuando, o profeta falou assim, desde quando eu pedi para alguém construir algo para mim? Lembra que eu te tirei você de trás das malhadas. Então, quando Deus fala algo assim, eu creio, né, e interpreto dessa forma, é que Deus, em outras palavras, estava querendo dizer assim, Davi, você está sentindo melhor do que eu por estar num palácio e eu numa tenda? Né? Então, ali Deus, no fundo, já estava querendo até corrigir Davi, né, para que o coração dele voltasse, porque é tudo muito sutil. Né? Muito As coisas vão minando na nossa vida e a gente às vezes não vai percebendo que está dando brecha e fugindo da aparência, e está dando lugar, né, ao diabo. E isso é muito importante. Por isso, uma das coisas que você comentou aqui que eu achei muito interessante é que é o seguinte, você se envolveu com pessoas certas. Porque, né, se você se envolve com maus conselhos, você vai ser direcionado aos maus conselhos. Então, quando você se envolve com pessoas que realmente vão te trazer a luz do Evangelho, a palavra de Deus, isso vai contribuir para a nossa transformação. Só existem dois caminhos que a gente pode trilhar, né? Ou as trevas ou a luz. Né? Então, a gente tem que escolher esse caminho de luz. Aí dentro desse processo, então, né, de transformação, aí começou seu envolvimento também, né? Trabalhando na igreja, Sim. Como começou? Daí eu fui pra célula, depois da célula eu passei no trilho, que é as coisas que a gente tem que fazer na nossa igreja, né? Depois comecei a servir na Rede das Mulheres, no encontro, depois eu virei líder de célula, aí virei líder de célula, fiquei com 3 células, fiquei uma de jovem, depois terminou essa de jovens, aí tive uma de crianças na minha casa, uma de crianças na favela, teve mais de 30 crianças, comunidade, né? E tive uma de mulheres adultas também. Depois fui fazendo várias coisas. Hoje eu sou do Ministério Infantil da igreja, sirvo na igreja. É isso, o que der para fazer lá, já ajudei várias vezes na cozinha, hoje eu não ajudo tanto, mas Sim, faz o serviço aqui. Né? Tem outras equipes, né? Sim. Mas, nossa, eu ficava muito na cozinha. E, gente, o pessoal que fica na cozinha, você tem que valorizar, porque todo mundo come, acha bom, todo mundo rapa fora e ninguém ajuda a lavar a panela. É isso aí. É sério. É sério, meu. Nossa. Vai pegando a dica aí, gente, hein? Deise, aí, legal, né? Tem uma outra fase da sua vida, né? Que eu creio que nem você imaginava, né? Do que Deus poderia surpreender você, né? Foi a época que você, então, entrou no MasterChef. E eu pedi pra ele, né? Eu perguntei pra ele se era, né? Pra entrar, né? E Como que foi isso? Conta a história pra nós, assim. Então, primeiro que eu
o dono do restaurante falou assim, Deise, por que você não se inscreve no MasterChef, que agora vai ter profissionais? Eu falei assim, não, vou passar vergonha. Aí ele falou assim, mas se você ganhar, você quita seu apartamento. Eu falei, caramba, é mesmo. E olha que eu tinha pedido pra Deus um apartamento, eu queria quitado. Eu falei, Senhor, eu quero um apartamento quitado. E eu quero um carro quitado. Depois disso, você pode me usar. Eu falei assim. E aí, quando eu comprei o apartamento, né, eu fiquei morando nele 1 ano. Lógico que não foi quitado, mas eu fiquei morando nele 1 ano, só com a cama e uma arara. Depois que eu fiz um sofá de pallet, sabe? Sim. Tá, essas coisas. Não tinha geladeira, tal. E comer na casa dos outros. Fiquei 4 dias sem tomar banho porque não tinha dinheiro pra comprar o chuveiro. Várias coisas, Aí, o dono do restaurante falou, mas se você ganhar, você pode quitar seu apartamento. Eu falei assim, será que é Deus falando comigo? Porque tá usando uma autoridade, não sei. Deus, se for o senhor, fala de novo. Aí uma amiga minha mandou uma mensagem, Deise, por que você não se inscreve no MasterChef? Eu falei, será que é Deus? Se for Deus, falar de novo. Eu tô parecendo Gideão, né? Do algodão. Mas daí eu fui tomar café com um amigo meu que nem cristão é. E ele falou assim, Deise, eu acho que você devia se inscrever no MasterChef. E pra você não ter dúvida que foi Deus que te colocou lá, você faz a inscrição com ovo. Que tinha que fazer um vídeo cozinhando alguma coisa. E eu lembrei, nesse momento, que 1 ano atrás, o pastor Alex estava brincando no acampamento de carnaval. Certo. Notícias do futuro. Deise ganhou o MasterChef com ovo. Meu Deus. Eu falei, nossa, mais falar que isso, né? Aí fui lá, fiz um vídeo, fiz um ovo pochê e mandei. De 10 mil inscritos, fui selecionada a 14. Cada ovo. Aí eu entrei, só que eu não sabia, tipo, Deus quer que eu ganhe, não quer que eu ganhe. Então eu fui bem... Falei, Senhor, que seja a sua vontade, que seja o que o Senhor quiser e tal. E aí ganhei, né? E eu achava que, quando eu ganhei, eu falei assim, caramba, Deus realizou os meus sonhos. Porque, tipo, agora eu tenho um carro, ganhei um carraço, que era um Nissan Kicks, né? Que eu super queria. Um carro grande, eu achava lindo. Eu tinha um Ford Ka que nem desligava o ar quente, ficava no calor, frio, ar quente, sempre. E aí eu ganhei esse carro e eu quitei o apartamento. Daí eu falei assim, caramba, Deus realizou meu sonho, né? Mas eu achava que era pra mim, mas na verdade não era. Tipo, depois, por causa que eu ganhei o MasterChef, Deus me levou lá pro Timor-Leste. E isso é muito louco. Então, assim, você vê que Deus, quando Ele te abençoa, não é só pra você. Sim. Né? Ele te abençoa porque Ele tem alguma coisa pra fazer com isso. E aí eu fui lá pro Timor-Leste. Até hoje eu tenho um projeto lá, né? A gente pode comentar depois. Sim, sim. Mas é muito louco o que Deus ele faz se você deixar. Porque eu tenho certeza, assim, que se eu não tivesse deixado Deus arrumar meu caráter, assim, ter pavio, que antes eu não tinha, confiar nele, ter passado todos os processos que eu passei, talvez eu ia envergonhar Deus no programa, né? Uhum. Ia ser um mau exemplo, né, de pessoa e tudo. E aguentar, assim, todas as provocações que eu aguentei só com o Espírito Santo mesmo. Porque se fosse eu já tinha esfaqueado um, né? Sim, sim. Certeza. Certeza. Então, acho que Deus me surpreendeu com isso. Depois, 8 anos depois disso, Deus me surpreendeu com o restaurante também, né? Certo. Agora, antes de chegar assim no restaurante, né? Foi aquela vitória, né? Que eu vou dizer, acho que o Brasil inteiro estava torcendo. Eu era um, né? Eu e a Pri, né? E a gente depois conheceu não, né? Os nossos amigos que moravam em Portugal. Já moravam em Portugal, né, Pri? Né? A Ana e o Carlos, né? Mas, nossa, eu tava torcendo pra Deise e tudo e tal, né? Você vê, né, como que é abrangente a coisa ali, né? E o nome de Deus foi glorificado ali. Você tocou num ponto que é um ponto que eu creio, assim, sabe? Por que Deus nos dá as coisas? Na verdade, nós somos apenas mordomos, né? Tudo pertence a Ele. Nós não teríamos nada, né? Não existiria esse lugar se não fosse o poder imensurável de Deus, da criação, de todas as coisas, né? Então, essa preocupação é muito linda, porque eu creio que quando a Bíblia fala assim, Cristo em vós a esperança da glória, ele quer dizer assim que, por exemplo, assim, eu existo por um propósito, então eu fui salvo por um propósito. Muitas pessoas estão perdidas
Às vezes as pessoas podem ter até dinheiro, um monte de coisa assim, mas ela não vive uma vida plena. Por quê? Porque o dinheiro não vai satisfazer uma alegria que só Jesus pode dar, né? Existe aquela famosa frase que diz assim, ó, todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. O único que pode preencher vai ser Deus, vai ser o Filho de Deus. Então, quando a gente conhece e a gente entende que Jesus veio manifestar o reino dos céus, ele veio numa época que havia, né, ameaças, né, perseguição e tantas outras coisas, mas ele veio manifestar o reino dos céus. Ou seja, a partir do momento que ele colocou isso no nosso coração, significa que agora o que eu vivo, o que eu faço, o que eu tenho, é para que o reino dos céus seja manifestado na terra. Então, esse entendimento ele é muito importante. E graças a Deus, né, que Deus tem levantado pessoas assim como você e outros, né, que têm sido abençoados de uma forma generosa, financeiramente, profissionalmente, mas têm tido o entendimento que tudo vem do Senhor e tudo deve voltar para Ele, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é muito importante, né? Você entender. E aí, então, você ganhou o MasterChef, foi muito bonito, né? Tudo aquilo. E como que veio esse lance de você ir para o Timor-Leste? Acho que foi o primeiro país que você foi. Foi. Você acredita? Nunca tinha nem andado de avião. Como que surgiu? Então, a pastora lá, eu não vou falar os nomes certos, porque ela é perseguida, tá? Então, tem uma pastora lá que ela acompanha o programa, e ela falou assim, eu não iria lá dar uma aula para as meninas, quanto que eu cobrar? Eu falei, não cobro nada. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, que eu vi que era cristão, porque até então ela não falou que somos cristãs lá, né? E aí cheguei lá, tinha uma casa que pega as meninas que foram abusadas pelos pais e ajudava essas meninas. E aí eu fiz um jantar para arrecadar fundos para essa casa, porque elas estavam se batizando e o governo tirou o recurso, né? E aí eu fiz esse jantar. Só que lá, tipo, quando você chega lá, você ganha um paninho assim na cabeça que chama um tais, né? E meio que você é muito, muito importante. Isso é muito importante. E aí, quando eu fiz esse jantar, era para 100 pessoas e tinha 5 embaixadores. Embaixador da Indonésia, do Japão, do Brasil, o primeiro-ministro, o presidente, então e outros convidados. E é engraçado que lá você falar de Deus, você não é muito bem vista, assim, sabe? Então, e aí a pastora ainda pôs no telão lá, eu ganhando o prêmio, falando glória a Deus, e ainda me deu o microfone para falar. Daí eu falei assim, gente, vocês não precisam que uma pessoa importante do Brasil, uma artista venha do Brasil para sustentar as meninas que são suas. Daí, eles voltaram com os recursos. Uau! Olha, essa palavra que você liberou. Você acha? Que louco. Que doida, né? Nossa! Que loucura, né? E aí eu falei isso assim, e a pastora ficou toda... Meu Deus do céu! Ela falou, mas como eu era... Na verdade, acho que o Espírito Santo nem me deu a total noção do que quão perigoso era, porque eu falei sossegado, entendeu? Sossegado. E aí depois a gente foi para eles até me deram de presente de aniversário uma viagem para a França e para a Itália depois. De lá mesmo? Não, no outro ano seguinte. E aí eu fui com a pastora, as filhas dela, a gente foi viajar e tal. E Deus deu para a pastora um outro projeto que chama Proema, que para ensinar as meninas a cozinhar, porque elas chegavam numa certa idade nessa casa vida, voltava para casa, o pai continuava fazendo a mesma coisa. Então, vamos dar profissão para elas. E aí surgiu o Proema, é um restaurante escola, onde ensina as meninas. Então, a gente começou com 20 meninas, já foram mais de 200 meninas e 60 já estão em Portugal. Trabalhando na cozinha? Trabalhando na cozinha. E o start foi ali contigo, ali? Com você? O Deus deu o projeto para a Simone e eu sou consultora gastronômica do projeto. Então, quando você foi, o projeto já existia? O Proema, não. Ah, não existia? Não. Então já foi através da sua cooperação ali, sua colaboração, né? Isso. Sua presença ali, tudo, né? Deus deu o projeto para ela, estimulando e lá as na pessoas. França e na Itália, Deus deu peguei um rabisco, desenhei assim e, nossa, o lugar que alugou exatamente como a gente desenhou. Nossa. Aí foi crescendo, hoje já não tem só gastronomia, hoje já não é só restaurante, já virou hotel, tem aula de cabeleireiro, tem aula de manicure, tem aula a gente faz o próprio sorvete lá, a gente faz nossa própria barra de chocolate,
A gente tem serviço de camareira, então agora é completo. E como que foi arranjando os profissionais para poder ensinar essas coisas todas? São lá? todos timorenses que a gente foi treinando. Formando eles? Foi treinando. Eu voltei lá agora, né? Esse tempo agora, faz 2-3 semanas que eu voltei lá, no aniversário que tinha, e que ver o projeto que era só um restaurante, agora ser um hotel, muito lindo. E como que as pessoas podem ajudar esse projeto, assim, existe, assim, como que é? Sim, depois a gente põe um arroba aqui do Tá. Proema, e aí só clica lá que tem como você Participante ver lá. ali, né? Isso, é. Que legal, muito hein? legal. E há perspectiva para outros lugares também, assim, ou não? Por enquanto, manter só ali mesmo, ali, focado ali mesmo, né? Nunca, Deus não me falou não, mas tipo, onde ele me levar, a gente vai, né? Sim, sim. A gente vai, mas eu achei muito louco, assim, levar eu lá, não é maluco? Então, eu ia perguntar justamente para você, né? Você conhecendo essa história de vida que você compartilhou um pouquinho aqui para nós aqui, você vendo Deus fazendo tudo isso hoje, você vivendo isso hoje, você influenciando as pessoas de uma forma positiva, né? E ajudando a mudar a vida dessas pessoas, assim, como que você resume tudo isso aí? Na verdade, cara, é tão sobrenatural que só pode ser Deus. Não tem como, entendeu? Assim, tá certo que quem paga o maior preço mesmo é a Simone, que tá Sim. lá dia a dia com as meninas, né? Mas você poder fazer saber que Deus te usou, nem que foi um exemplo, ser um mínimo, assim, que for, é louco, né? E aí você saber como que a gente tem que estar alinhado com as coisas de Deus, porque se um exemplo meu fez tudo isso de bom, se eu fosse um exemplo ruim, ia ser o contrário também, né? Até depois que você fica meio que... É que hoje eu sou uma pessoa pública, né? Então Deus teve que me ensinar a lidar com isso. No começo não foi fácil, mas eu entendi que Ele quer eu nessa posição. E eu tive que aprender. Sim. E é isso. E coisas futuras, você tem algum plano assim ou não? Assim? Olha, hoje... Hoje você está cuidando de 3 restaurantes, tudo, né? Tem todas essas coisas. Deus me deu também os restaurantes, né? Deus me deu os restaurantes. Tem mais um, porque vai... Quais são os 3 mesmo? Só fala aí para o pessoal. JK, Parque da Cidade, Pinheiros. E tem um que tá fazendo agora que vai ser lá em Porto Alegre. Vai ter um em Porto Alegre. Porto Alegre, é. Ou seja, você vai ter que ir para lá também. Vou ter que ir pra lá. Aí tem o Garfos também, que é na Berrine, que é um bandejão que eu tenho lá para 400 pessoas. Então, assim, você vê, a pessoa que... Quem era eu agora, tipo, empresário? Nossa, eu também nem me acho a empresária, assim, sabe? O gás da Coca-Cola. Tenho 180 funcionários. Hoje, se você pensar, é muito louco, né? É muito louco. O que Deus pode fazer? Eu participei do programa Masterchef, eu tava com a bota furada. Não é louco? Não é doido, né? Você tá que nem o apóstolo Joel, que ele conta a história que ele tinha comecinho do ministério, então ele andava com o sapato furado, né? Aí o Géser brinca com ele que quando ele pisava numa moeda, ele sabe identificar se era 50 centavos ou real. Você tava nessa pegada. Tava aí, Mas assim, eu acho que Deus ele já fez mais do que eu esperava, sabe? Depois eu entrei numa crise, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Mas também eu converso muito com o meu pastor Alex, né? Eu sou muito transparente com eles me ajudam muito, como se fosse um discipulado mesmo. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, que precisa disso, sim, sabe? Sim. Até uma vez, antes do restaurante, mas depois que eu ganhei o Masterchef, eu comecei a ganhar dinheiro, né? E eu vi minha poupança, ela falou assim, caramba, foi o primeiro momento que eu tirei a esperança de Deus e comecei a acreditar no que tinha guardado. E Deus tirou tudo. Uau. Eu fiquei 2 anos, não sei como eu paguei as contas. Sim. Mas apertando, porque eu entendi que eu dei essa brecha, que eu não estava não estava confiando no Senhor, eu estava confiando no que eu tinha guardado. Sim. E tipo, sumiu em 1 mês. Uau. É muito louco. Daí eu entendi, daí eu falei, meu Deus do céu. Então várias coisas, é bem tênue, assim, os sentimentos que a gente tem, que eu acho que é super importante a gente conversar com alguém pra já alinhar, entendeu? Porque fala que quando a gente confessa, a gente é curado, sim, né? Sim. Então,
E aí eu fui sempre confessando. E também eu gosto muito daquele versículo que fala que quando a gente esconde nossos pecados, a gente não prospera. Então eu falo que eu pratico esse versículo eu pratico ele por interesse, entendeu? Tipo, gente, você se confessar, você falar quem é você de verdade, é muita exposição, é vergonhoso, às vezes você falar, estou arrogante, estou orgulhosa, você fica com vergonha de falar isso, né? Mas por ter esse versículo, eu falei, não, eu quero prosperar, então eu vou praticar isso. Então eu sempre sentava com o pastor e com a Adriana também conversava. Tipo, eu acho que tô com o coração ficando um pouco assim, um pouco assado, e aí, tipo, vai alinhando, assim, entendeu? Você já viu uma árvore chorona? Você conhece a árvore chorona? Não. Não, ela é uma árvore que cresce bem alta, assim. Só que o interessante dela é que os galhos dela, as folhas dela, chegam a um nível que toca o chão. Nossa, que legal. Então eu costumo dizer que quando Deus nos honra, nós temos que ser que não é uma árvore chorona. Por mais que Ele possa te elevar, mas você jamais deve deixar de se curvar diante da presença dEle e reconhecer que tudo vem dEle. Amém. Né? Que tudo vem do Senhor. Né? Começa assim, é que a gente pensa às vezes de uma forma monetária, né? Mas se a gente se lembrar assim, ó, se o que está entrando no nosso nariz parar agora, acabou, né? Já era, já foi. Né? Só vira verdade. carcaça só, né? Então, isso é muito importante, assim, sabe? Agora, enquanto você falava, né? O Brasil, ele tem uma promessa de avivamento, sabe? E quando eu falo, assim, promessa de avivamento, eu creio que são todos os setores da sociedade. Então, Deus, ele vai usar corações que estejam disponíveis e conectados a Ele. Então, eu creio que você testemunhar Jesus aqui, né? E falar do que Jesus é para você, reconhecer que Ele que tem mudado a sua vida, tem mudado a sua história, mudado a nossa, na verdade, né? E hoje, né, você está fazendo o que faz hoje, sendo honrado dessa maneira, mas dando a glória a Cristo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E o recado que eu quero deixar para você, né, seja você em qualquer área, né, o setor da sociedade, na sua área profissional, talvez você está cuidando aí de uma borracharia, um salão de beleza, né? Ou talvez você já um grande empresário, assim, bem sucedido, sabe? Viva para Cristo. Nós só temos o que temos porque nós estamos respirando. E quando você converte tudo que você tem para a glória de Deus, é isso que vai fazer o sentido real da nossa existência. Se viemos dele, nós vamos voltar para ele. Então, eu sou da área da música, né? Então, eu posso dizer que eu me sinto pleno naquilo que eu faço, porque eu sei para quem que eu estou fazendo. Né? Eu costumo até dizer assim, né? Enquanto tiver dente na boca, né? E aguentar soprar aquele sax, vai ser para ele. Amém. Né? E se tiver um instrumento na eternidade que você fala assim, ó, eu guardei um sax para você. Que legal. Entendeu? Vou Já querer pensou? continuar fazendo para ele, entendeu? Amém. Né? Então, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, sabe? E eu queria agradecer você por esse tempo. Eu não sei se existe algo que você queria falar mais para alguém. Não sei. Acho que a gente pode atrapalhar os planos de Deus se a gente começar a parar em toda e qualquer dificuldade que a gente tiver, entendeu? E eu acho que as dificuldades e as coisas que passam na nossa vida fazem parte para Deus moldar o nosso caráter. É isso aí. Então, se você... Não é que existem pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. Sim, é isso aí. Você fez lembrar da ilustração do caranguejo, né? Se não me engano, tem o eremita e tem o caranguejo normal, né? O ermitão e o caranguejo normal, né? Não sei se você sabe a diferença de um dos dois. Não sei. O ermitão é aquele que procura uma concha vazia para poder morar. Né? Pode ser até uma lata de refrigerante, se ele couber ali, ele entra e fica vivendo ali, né? Agora não, tem aquele que fica nas rochas e que as ondas batem nele, né? Que é aquele que o pessoal mais consome, né? Que fica cascudo, né? Ou seja, né? As lutas e adversidades que surgem em nossa vida, quando nós canalizamos em Deus e sabemos que Deus está no controle de tudo, Deus simplesmente está nos fortalecendo. Não é isso. Então, aquele caranguejo fica preso na rocha. E a gente sabe, né, que a rocha é Jesus. Amém. Então, que nós estejamos firmes e agarrados nessa rocha, que por mais que possam vir as lutas e adversidades,
né, Deus está nos fortalecendo para viver Dói, os sonhos e os propósitos. dói, né? É, Vai doer. faz parte. Mas eu penso assim, melhor nós sarar logo, já faz doer logo, vamos sarar logo, porque eu já quero viver o próximo nível, ficar enrolando. Às vezes a pessoa fica 10 anos para arrumar uma coisa, já arruma logo. É isso Já aí. passa vergonha logo, já fala logo, já arruma logo, pra gente ir, né, pra próxima etapa. Que enrolando. Que bênção. Amém. Que bênção. Obrigado, viu, Deise? Valeu, Mais uma pastorzão. vez. Obrigado pela Uma honra. convite. Obrigado pelo tempo, né? Nos receber aqui com tanto carinho. Só que eu vou pedir uma coisa ainda para você. Se você pudesse orar. Posso? Abençoar o povo todo aí. Amém. Né? Abençoar esse povo aqui. Né? Vamos embora. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui compartilhando aquilo que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor fez na vida do pastor Davi Maia. E, Senhor, que o Senhor use a minha história como o Senhor quiser e que alcance os ouvidos certos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que as pessoas que estão assistindo serão restauradas, transformadas, libertas, Senhor, para honra e glória do Senhor, Pai. E que elas aguente e entendam o seu processo na vida delas, Senhor, para que o Senhor possa fazer a tua boa, perfeita e agradável, Senhor. Amém. E que aquilo que está escrito em Jeremias, que os seus planos são mais altos para o fim que a gente deseja, Senhor. E os planos não são de mal, mas sim de bem. Então, Pai, em nome de Jesus, que isso esteja enraizado em cada coração, Senhor. Que as pessoas possam pular no seu colo, Senhor, sem medo de mergulhar na sua graça, na tua bondade, no seu amor, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. 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 Valeu, Deise. Valeu, pastorzão. Obrigado. Obrigado, viu? Gente, um beijo para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.